Olá, boa noite, meus queridos e amados. Voltamos para estudar a palavra do nosso Deus. Desta feita queremos continuar nossos estudos em 2 Crônica, no capítulo 14. Abra lá sua Bíblia para que venhamos a tirar nossas lições na continuação desses estudos. 2 Crônica 14. Lembre, aliás, é o capítulo 15 agora que estamos entrando. Lembre-se que nós até aqui, então no capítulo 14, anteriormente, nós estamos tratando o governo do rei Asa. E já vimos 3 lições dentro deste capítulo 14. Primeiro, que devemos remover todos os deuses de nossas vidas. Segundo, devemos buscar a Deus, mas se sujeitando à sua palavra. E em terceiro, que devemos enfrentar o inimigo na plena comunhão com Deus. Esta foi a nossa última lição. Hoje, em quarto lugar, nós queremos avançar nas reformas promovidas então pelo rei Asa diante de Deus e junto ao povo eleito. Assim nós vamos entrar, por isto, no capítulo 15, a partir de hoje. 2 Crônicas, no capítulo 15, para trazer assim a nossa lição de número 4. Vamos lá. A nossa lição de número 4, então, é renovando a aliança com Deus. Aí todo o capítulo 15. Note o seguinte, a vida com Deus ela é sempre progressiva, como nós temos observando, tanto em nossa aproximação de Deus, como na nossa aproximação de Deus, como Deus se aproximando de nós, em favor ou na direção do seu povo. Nós vamos nos aproximando de Deus, por outro lado, Deus vem na direção do seu povo. Uma vez que há um progresso, que neste progresso da nossa obediência ao Senhor, ele se revela de uma forma mais particular, seja o seu povo, na sua coletividade, ou seja na nossa individualidade, em nossa busca com o Senhor. Nós lemos no Salmo de número 25 e o verso 14, por exemplo, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmo 25, 14. E no 31, Salmo 31, 19, diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Então, a nossa vida ela deve ser progressiva, e nesta progressão de nossa obediência ao Senhor, ele cada vez mais se revela de uma forma pessoal, de uma forma particular ao seu povo, ao indivíduo, aquele que o busca na nossa pessoalidade. Então, a partir disto, no capítulo 15, nós queremos tirar 3 lições. Primeira lição: Deus procura verdadeiros adoradores. Veja no versículo 15, versos 1 e 2, destaque, pense nesses 2 versos aí, e note em nosso texto, conforme está registrado aí, verso 1 e 2, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Note então no nosso texto que o Senhor veio até o rei Asa por meio do profeta Azarias para lhe comunicar que, em virtude de suas ações, nós estudamos isso no capítulo 14, na busca de servir fielmente a Deus, Deus estaria ao lado do rei e ao lado do seu povo. E quando buscado
pelo rei, pelo seu povo, ele seria achado, sempre achado pelo Senhor. Ainda que ele deixou uma advertência, né, para aqueles que o abandonam, no final do versículo 2, que ele diz: porém, se o deixarde, ele deixará vocês. Mas positivamente, no progresso da vida de Asa, no seu reino, da busca de Deus, Deus veio e disse: eu estarei do teu lado, porque tu tens procurado, tem me buscado e tu tens me achado, e eu estarei ao teu lado. Só não se esqueça de permanecer fiel, andando comigo, porque se tu me deixar, eu também te abandonarei. Interessante. Esta promessa já tinha sido feita lá em Deuteronômio, lá no início. Mas vamos ler Deuteronômio 4 e o verso de número 29, esta promessa deixada por Deus, já lá no início, né, desta aliança. Diz aí, Deuteronômio 4 e o verso de número 29, diz assim: Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, né? De toda a tua alma. Inclusive, esta promessa é para os fins dos dias também de Israel. Veja o verso 30. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Então é uma promessa: se buscar, será achado por Deus. No caso de Israel, até no fim dos dias, naquela restauração completa da nação de Israel, eles vão ter que se voltar para o Senhor e eles serão achados por Deus, serão achados pelo Senhor. Deus vai ouvir e vai dar atenção à voz do seu clamor. Note ainda o Salmo 103. Vamos ao Salmo de número 103. Veja o Salmo de número 103 e o verso de número 17 e o verso 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Há tantos textos, né? Há também Provérbios 28, por exemplo, verso 4, verso 14. Vamos ver só mais este texto. Provérbios 28, verso 4, diz: os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Olha que texto interessante, né? Os que deixam a lei louvam o ímpio, o perverso, o incrédulo, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Mas aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, a igreja do Senhor, seguindo a direção de Deus, pela orientação do seu Espírito na sua palavra, estão lutando contra o perverso, contra o mal, contra o ímpio. Veja o verso 14, 28, 14, Provérbios, onde estamos. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Aquele que abandona o Senhor, lembra Crônicas, então 2 Crônicas 15, verso 2, se abandonar o Senhor, Deus o abandonará, Deus o deixará. Então vamos lá, nossa segunda lição de hoje dentro desta renovação da aliança com Deus. Deus procura verdadeiros adoradores, primeiro. Segundo, a falta do temor do Senhor traz justos juízos, como nós já acabamos de dizer. Mas vamos ler o verso 3 do nosso texto aí. O versículo 3. O profeta Azarias, ele lembrou o rei. Veja que o profeta veio em nome de Deus dar o recado, né? Eu estou do teu lado. É o recado de Deus, né? Deus procura verdadeiros adoradores. Eu estarei ao teu lado porque tu estás a me buscar. Segundo o profeta diz, olha, a falta do temor do Senhor vai trazer justos juízos.
quando se afasta de Deus, quando alguém abandona o Senhor, seja individual ou como povo de Deus na coletividade. Quando isto acontece, o profeta lembrou aí no versículo 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Note deste afastamento que Israel abandonou ao Senhor, o deixou, por isso ele não tinha o verdadeiro Deus. Ele se guiou, ele orientou a sua vida por outros deuses, esteve debaixo de um outro senhorio que eles se colocaram em seu pecado. Assim nós, hoje também, se você não quer Deus para governar a sua vida, se você não quer o Senhor para orientar a sua vida, se Jesus não é o seu Salvador, então nós podemos dizer que você ainda está, como diz aqui, muitos dias ainda está sem o verdadeiro Deus, você está sem sacerdote, sem Cristo Jesus como seu intercessor, seu mediador, e você está sem lei também. Você não tem quem lhe ensine a verdade de Deus, a instrução do Senhor Deus, a instrução do Senhor Jesus Cristo. E você está, neste sentido da palavra que lemos, muitos dias sem Deus, sem Cristo que é o seu mediador e sem a sua palavra verdadeira para orientar a sua vida. Meu amado, volte-se para Deus. Não fique nessa mesma condição de muitos dias, como teve o povo naquela ocasião. E isto traz juízos justos e verdadeiros da parte de Deus. Israel, note aí, o que ele teve quando alguém abandona Deus, se esquece do Senhor, não o quer como Senhor da sua vida, para ele governar a sua vida, é perturbações, lutas graves na sua vida, sem a ajuda de Deus e sem a ajuda do Senhor, que é verdadeiramente o grande problema. Verso de número 4 diz: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Verso 5: naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, nas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Eu espero que você não deseje estar sob perturbação, sob luta, sob angústia pela rejeição de Deus, por se afastar do Senhor, porque não está buscando a Deus. E quando você não busca o Senhor, que Ele não é o teu Deus verdadeiro, Jesus Cristo não é o teu mediador, aquele que te apresenta a Deus, e você, por conseguinte, não tem a lei do Senhor na sua vida, você está em perturbação, você está em luta, você está em dificuldade, meu irmão. Você precisa voltar a Deus, e como o texto do capítulo 15 aqui nos fala, é necessária a restauração do altar do Senhor para uma verdadeira adoração. Senão, muitas perturbações lhe aguardam, você enfrenta e continuará até voltar-se verdadeiramente para Deus, verdadeiramente então para o Senhor. Deus, quando Deus deixa um indivíduo ou um povo deixa de andar com Deus e vai andar segundo o seu próprio coração corrupto, o resultado será a guerra e não a paz. Quero ler do verso 6: porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Você está observando que nós estamos dizendo? Azarias lembrou ao rei que nos dias do afastamento de Deus, Israel não teve paz e sim perturbação. E que quando Deus deixa um indivíduo ou um povo andar segundo o seu próprio coração corrupto, o resultado será sempre a guerra e não a paz, como lemos no verso 6. Pois como diz o profeta Oséias, capítulo 4, Oséias 4, verso 6, diz assim: o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não busca a Deus, não procura a vontade do Senhor, anda na sua própria vontade e é destruído, porque vai enfrentar a ausência da paz, a guerra, vai enfrentar as perturbações,
na sua vida as lutas, as adversidades, sem o consolo de Deus ao seu lado, como ele já havia frisado no verso 2, especialmente no final do verso 2. E a nossa terceira e última lição: servir a Deus é um privilégio com recompensa. Veja a partir do verso 7 que o rei Asa, ele havia experimentado o livramento do Senhor contra os etíopes. Você lembra, no capítulo 14, o verso 9 e o verso de número 12, do capítulo 14, o 12 diz 14, 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Nós já tratamos sobre esta vitória de Asa nessas reformas que ele vinha fazendo. E agora Deus reiterou a promessa divina do seu cuidado pela palavra profética de Azarias, e incentivou a Asa a um esforço continuado na obra que ele já havia iniciado de voltar à sua aliança oficial com Deus. Veja aí no versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, né? Ele já havia iniciado esta obra de mudança, de reforma, de busca a Deus. Deus agora o incentiva, reitera que está ao seu lado e incentiva pela palavra profética de Azarias para que ele continue no seu esforço, nesta obra que volta, que procura se apresentar diante de Deus, buscar ao Senhor e ser achado por Ele. Então, nós queremos concluir fazendo 3 aplicações dos versos finais aqui do texto. Primeiro, Asa, ele trabalhou para tirar todas as abominações da terra de Judá e de Benjamim e das cidades conquistadas. Trabalhou para isso, está no verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então, Asa se esforçou, trabalhou para tirar todas as abominações, tanto da terra de Benjamim como das cidades que foram conquistadas por ele. Efraim, como diz aí, que foi conquistada, Benjamim, as cidades. Segunda lição: Asa renovou o altar do Senhor. Verso 8, parte B, nós já lemos aí. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Terceiro, ele uniu todo o Judá e Benjamim e os de Efraim, Manassés e Simeão. Note, vou só lembrar você que isso foi destacado, creio, no capítulo 14 também, e anteriormente nas outras lições, que houve uma divisão, uma separação dos reinos. A separação dos reinos, Reino do Norte, Reino do Sul, Judá e Israel, mas Asa continuou com o altar de Deus, adorando ao Deus vivo e verdadeiro. E aqueles que se apartaram, Reino do Norte ou Israel, que aqui está como Efraim, como Manassés, como Simeão, né? Eles vinham também, eles deixaram lá o reino e eles vinham até Jerusalém para adorar. Veja o versículo 9 como diz: e ajuntou todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Então, apesar de ter havido aquela divisão, mas nos parece que alguns deles entenderam que Judá estava com a lei lá, eles estavam adorando a Deus como deveria ser. Por isso eles deixavam o reino de Israel e iam até Judá para adorar o Senhor. Aí nós já tratamos anteriormente sobre os altares que foram feitos em Israel, altares que Deus reprovou, justamente foram feitos para impedir o povo de vir para Jerusalém, sobre esta pretensão. Mas vemos que alguns acabaram abandonando e voltando até Judá para adorar o verdadeiro Deus, porque ali havia de fato a linhagem oficial ministrando a adoração a Deus, o que não acontecia em Israel com sacerdotes forjados e fora do padrão oficial de Deus.
A quarta e última lição é que o rei Asa realiza uma cerimônia oficial de renovação da aliança realizada lá no Monte Sinai com Israel. Veja versos 10 até o 19, nós não vamos ler aí, mas aqui tem os moldes de uma renovação de aliança daquela feita lá, então, no Monte Sinai de Deus com Israel. Mas vamos ler os primeiros versos, verso 10. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor o despojo que trouxeram, 600 bois e 600.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. De todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Que coisa, amados, maravilhosa. Você pode ler sobre esta aliança lá em Êxodo 19, versículo 1 a 3, pode ler em Josué 23, né? Josué 23 e Josué 24, que tem aquela famosa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem ficar com os deuses? Fiquem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então tem aí também essas palavras que tratam, que falam de aliança com Deus, de renovação da nossa fé no Senhor. E assim fez Asa, e ele progrediu na presença de Deus, progrediu na presença do nosso Senhor. Então hoje nós tratamos dentro desta renovação da aliança de Deus como a quarta lição, e dentro dela Deus procura verdadeiros adoradores. Segundo, a falta do temor do Senhor traz justos juízos. Terceiro, servir a Deus é um privilégio com recompensa, né? Com recompensa, pensando no versículo 7, que Deus diz: a vossa obra tem uma recompensa. Então, é um trabalho, é um grande esforço para realizar, e Asa fez isso, trabalhou para tirar as abominações todas de Judá e das cidades conquistadas, renovou o altar do Senhor, uniu tanto Judá como alguns de Israel, porque lá era o centro da verdadeira adoração, e ele realizou uma cerimônia oficial, a partir do versículo 10, desta aliança, renovação desta aliança com Deus, aquela lá do Monte Sinai. E então Asa progrediu muito no seu andar, na sua caminhada com Deus, e por outro lado, Deus se moveu cada vez mais para Asa, para o rei, para o seu povo. Se buscar, será achado por Deus, será então achado pelo Senhor. Deus possa, meus queridos e amados, nos abençoar, dirigir, guiar as nossas vidas e nos orientar em tudo que Deus tem feito, e com grande bondade e misericórdia, porque Ele é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Ele tem agido assim, desta forma tão especial, quando nós o buscamos de fato em verdade. Deus te abençoe, meu irmão. Você pode terminar de ler os restos dos versos do capítulo 15 e encerrar assim esta lição do capítulo 15. Nós voltamos na próxima ocasião. Na quinta-feira deixaremos a continuação, então, ainda sobre o rei Asa, no capítulo 16. Nós vamos encerrar então nossos estudos sobre a vida deste rei, de tudo aquilo que ele realizou, da restauração que ele fez, da sua relação com Deus, da sua aliança com o Senhor, renovando a sua vida com Deus. E você também e eu devemos seguir os mesmos passos, progresso na nossa vida com Deus, buscando ao Senhor cada vez mais próximo de Deus, e Deus, por outro lado, se revelando a nós, vindo até nós, nos falar. Naqueles dias ele veio através do profeta Azarias,
para o rei Asa. A nós ele vem através da sua palavra, iluminando a nossa mente, o nosso coração para compreender a sua vontade. Quando nós o buscamos aqui nesta palavra, ele então ilumina nossas mentes. Cada vez mais nós vamos sentir Deus perto de nossas vidas, ao nosso lado, agindo, porque ele é o Senhor dos exércitos, aquele que batalha pelo seu povo e luta a nosso favor. Mas não o abandone, não o deixe, nem deixe, como já tratamos anteriormente, de se submeter à sua vontade e a sua orientação que está na sua palavra, nossa única regra de fé e prática. Deus te abençoe, meu irmão. Esta é a nossa oração para você, para a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até lá, a próxima ocasião que nós estaremos juntos.